Paz e graça, paz e graça, paz e graça. Uau! Tiveram saudade? Eu também tive. Aqui fala o vosso amigo, o apresentador do povo, a.k.a. Ângelo Jovete. Bem, estamos no ar, estamos no ar. Hoje eu comecei assim de uma forma bem calma, né? Na realidade sou muito agitado. Então eu comecei de uma forma bem calma, porque o nosso convidado também é uma pessoa elegante, uma pessoa calma. Então vamos começar no ser dele. Amém? Oh, saudações a todos os irmãos que nos acompanhem. Este é o Fé Podcast, o programa do povo, teu e o meu. Hoje a nossa sala está bonita, na nossa cadeira abençoada, tem o nosso bem amado pastor Baltazar. Ele que veio aqui para falar de um tema, uau, um tema abençoado. Como definir ou detectar um falso profeta? Melhor do que ele? Só mesmo ele para explicar isso. Mas antes vamos assim dar a boas-vindas ao nosso pastor. Paz e graça, pastor. Paz e graça, servo. Como está? Estamos bem, graças a Deus, no teu lado. Na graça. Como vai o Amém. ministério? O ministério está indo. Todo ministério tem sempre lutas, pedradas, mas o importante é avançar. Amém. Pastor Baltazar. Acho que estou certo o nome, Sim, né? Baltazar Augusto. Baltazar, certo. Vai nos contar um pouquinho quem é o pastor Baltazar. Porque eu creio que os irmãos também estão curiosos para conhecer, né? Então, vai nos explicar um pouquinho quem é o pastor Baltazar, como foi o processo ah, da tua vida sem Cristo e como está a ser agora o processo da vida com Cristo. Ah, graças a Deus, Deus abençoe pela vida do servo, do amado irmão. Toda chegada tem sempre um princípio, tem sempre um começo. E a chegada no Evangelho vem por intermédio de um chamado. Então, se há um chamado é porque a pessoa que nos chamou viu que o lugar onde nós estávamos não é um bom lugar. E no mundo não havia direção, não tinha paz sem Cristo, sou o filho último da minha mãe e do meu pai e eu tive uma vida de aventura. Mas quando eu me converti, ou melhor, quando entrei para a igreja, porque conversão, mas quando entrei para a igreja no ano de 2006, 2007, até 2009, foi então o início do chamado à obra. Não foi fácil, conheci como é a vida antes de Cristo e depois desta vida, uma outra vida que o Senhor me apresentou. Desde 2006, 2007, comecei a ter a melhor compreensão 2009. Deus abençoou. Até hoje, graças a Deus, o Senhor me concedeu, não é, um ministério, que é a Igreja Pentecostal Ministério Marca da Promessa, e começou também de uma forma muito complicada, porque as coisas de Deus não começam assim muito bem aos olhos do homem. Começou de uma forma complicada, mas depois comecei a ter a explicação daquela complicação, não é, na obra. E graças a Deus estamos aí, estamos no bairro Catinton. O ministério começou na praça, na evangelização. E até hoje estamos lá a aguentar as lutas. Uhum. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vá, se inscreva no nosso canal, assine os sininhos das notificações para estar informado dos conteúdos. Deixa o teu like, vai, subscreva o nosso canal. Fique ligado, ajude a página a crescer, partilhe. Quantos amigos puder.
Rapidamente vamos ao nosso tema. Como posso identificar o falso profeta? Como podemos identificar o falso profeta? Homem de Deus, pastor de Baltazar. Como? Olha, falar desse assunto, é um assunto que hoje, né, nos últimos dias no nosso país, está a ter um impacto grande. Mas é bem verdade que é para os verdadeiros aparecerem. E hoje não se fala nas redes sociais uma outra coisa do que a vida cristã, na particularidade, a vida profética. E nós estamos a ouvir, estamos a ver. Os verdadeiros estão a ver de longe de perto. E os falsos também estão a ver de longe de perto. Só que falar da vida profética, muitos verdadeiros se sentem mal e muitos falsos se sentem mal porque até os verdadeiros, com as artimanhas dos falsos, não é? Então querem que a verdade não sobe à superfície concernente o ministério profético. Na língua hebraica, no original, chama-se, ela tem a palavra Nabal, que significa aquele que tem a capacidade de prever o que vai acontecer. Nabi, como profeta, e além de ter a capacidade de prever, não é? Ele também tem aquilo como um ministério, como um ofício. E ele é muito além de, de um visionário, muito além, ele é um ministro e também um pregador da justiça, da palavra de Deus. Então, no texto, por exemplo, aqui o livro de Números, Números no seu capítulo 12, no versículo 6, está a dizer o seguinte, Números, não é? No seu capítulo 12, versículo 6, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus colocou aqui a condição da vida de um profeta. E esta condição é por intermédio de sonho e visões. Conhecemos a história que era por causa daquele desentendimento na qual Miriam não é, teve com Arão, o seu irmão, a respeito do seu irmão Moisés. E Deus veio deixar claro que daqui em diante, todo profeta que eu levantar, que eu trazer no meio do povo, eu vou falar com ele por intermédio de sonhos e visões. Qual foi a razão que fez com que Deus falasse com Arão e Miriam? Primeiro é que eles não viam Moisés como um profeta fora do comum. Eles queriam associar Moisés com os demais profetas. E Deus trazendo isso nos dá a entender que profeta é vida. Não é simplesmente como nós falamos que é um ministério ou é um dom, talento. É vida, é um estilo de vida. Se pegarmos o livro de Mateus, não é? No seu capítulo 7, versículo 15, o livro de Mateus, nós vamos encontrar que Jesus está a alertar que acautelai-vos dos falsos profetas que vão se levantar no meio de vocês como ovelhas.
cautelar dos falsos profetas que vão se levantar no meio de vocês. Eles são lobos devoradores e vão se levantar como ovelha. Então, o falso profeta, de uma forma assim, terra a terra, é um lobo. Ele tem uma identidade. A sua identidade pode ser vestido ou coberto com um manto, uma veste de uma imagem comum. Na visão da Bíblia, que a Bíblia nos mostra concernente ao falso profeta, o falso profeta não é um irmão em Cristo. O falso profeta não é alguém que nasceu de novo. O falso profeta não é alguém que foi batizado pelo Espírito Santo. O falso profeta é alguém que tenha uma identidade, mas com os seus objetivos, então ele vai procurar guardar, camuflar a sua identidade para parecer que ele Uma outra pessoa. mais ou menos falso profeta. Então, falando de falso profeta, Deus está a dizer o seguinte, que se eu levantar um profeta no vosso meio, a minha comunicação com o profeta vai ser por dois caminhos. O primeiro caminho será por causa da visão, o segundo será por causa de sonho. Eu acho que dentro desses dois textos que nós falamos aqui, conseguimos entender, não é, um pouco a característica ou a identidade de um falso profeta. A Bíblia está a nos mostrar no livro de João, capítulo 10, não é, onde Jesus vem a nos ensinar que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus, trazendo essa afirmação, ele está a falar para alguém que tem uma identidade única. E posso dizer assim que o falso profeta é um ladrão que tem o objetivo de matar, roubar e destruir. Mas para ele conseguir isso, ele primeiro tem que estudar o terreno. Hoje, a igreja, não é? Tipo, o povo angolano, a maioria, procuram definir o profeta pela maneira ou pelo acerto da profecia, pela manifestação, não é, do power, do poder. Bom, ele é profeta porque o que ele falou na minha vida, sinceramente, ele revelou tudo, ele falou tudo. Mas Jesus nos ensina que ele é uma ovelha disfarçado, é um lobo disfarçado de ovelha que está no meio de nós. Ou seja, o falso profeta nunca será levantado por Deus. Será permitido por Deus no meio do povo. Mas Jesus nos deixa claro que devemos ter cuidado, ou seja, que a gente deve ter cuidado na maneira de como nós nos relacionamos com certos homens de Deus ou com os homens de Deus. Porque os homens de Deus, eles podem, dentro do seu chamado, dentro do seu ministério, dentro da sua missão, eles podem deixar ser levado por aquilo que são as artimanhas da identidade de um falso profeta. Então, para mim, o falso profeta é um lobo que tem uma identidade, é alguém que tem uma identidade e com o maior objetivo é matar, roubar e destruir. Deu para perceber aqui a explicação do homem de Deus. É bem verdade que os falsos profetas têm uma identidade, né? Porque eles aparecem dizendo que são tal, não vestem na identidade. Segundo a Bíblia, homem de Deus, como posso definir um falso profeta? Olha, uma das coisas que podemos encontrar na vida de um falso profeta é a falta de compaixão. Quando Jesus entra na cidade de Naim, a viúva que perdeu o marido, perdeu o filho, a Bíblia está a dizer que na caravana, no momento da caminhada ao enterro do filho, Jesus entra para a cidade e se depara com a caravana, dá um stop, não é? Na caravana
e vai diretamente na mãe do menino. A Bíblia está a dizer o seguinte, que quando Jesus se depara com a mãe do menino, a viúva, a primeira coisa que Jesus fez não é mostrar que ele é um profeta. A primeira coisa que Jesus fez é mostrar que ele é um consolador. Consolou aquela mulher dizendo: não chore. Então, uma das coisas que nós conseguimos encontrar na vida de um falso profeta é a ausência da compaixão. Todo falso profeta, ele não tem compaixão das almas que ele cuida, não tem compaixão da pessoa que ele vai levar à profecia. Ele está lá como um mercenário. Jesus disse que eu sou o pastor, mas aqueles que vieram antes de mim são mercenários. Então, o falso profeta é um mercenário que ele não quer saber da tua dor, não quer saber do teu problema, não quer saber. Ele simplesmente quer te mostrar que ele está envolvido no power. O mercenário, ele trabalha por pagamento. Ele vem, faz a obra, faz a missão, em troca, em pagamento. Então, uma das coisas que mostra e identifica um falso profeta é a ausência da compaixão. Ele não tem compaixão. Se o servo observar, hoje nós acompanhamos grandes profetas, entre aspas, não é? Grandes profetas, alguns que você veja o vídeo dele, você veja a pregação dele, veja a profecia dele. Ele acertou a coisa. Ele acertou, está lá. Mas no acerto, ele sai do controle. Sai do controle no sentido de quê? Porque às vezes Deus te revelou algo sobre a vida dessa pessoa, mas não era o momento oportuno para você trazer aquilo à superfície. O falso profeta, ou melhor, o verdadeiro profeta, ele tem também esse deslize. Mas o falso profeta não é questão de deslize, é questão de missão. Ele vai trazer uma profecia, trazendo a verdade da vida da pessoa, e a pessoa vai confirmar. Mas com qual objetivo, com qual fim? Estragar, destruir a dignidade. Então, se olharmos para a mensagem de Cristo, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, essa é uma das características do falso profeta. O falso profeta, ele não tem compaixão, porque quem tem compaixão, ele sabe salvaguardar a imagem do próximo. Ele sabe medir e filtrar a profecia. Ou seja, ou melhor, o profeta verdadeiro, ele tem a capacidade de filtrar, de peneirar e de reduzir o que ele recebe, porque é algo brutal. Ele o recebe e a maneira como Deus fala com ele não é a maneira como ele tinha que transmitir. Dentro do falso profeta, a ausência da compaixão, então, faz com que a vida de quem está a receber a profecia tipo, acertou numa coisa para errar a vida toda. Ou, tipo, ele acertou na profecia para deixar a vida da pessoa que recebeu a profecia em ruína. Então, uma das características que mostra ou que identifica um falso profeta é a ausência da compaixão. Ele não é compassivo, ou melhor, não é, misericordioso, ele não tem compaixão para com o seu próximo. Hum. Ah, esse aqui é um ponto que eu peguei. Homem de Deus. Na realidade, a forma de trazer uma profecia também é uma das ferramentas que nos ajuda a identificar um falso profeta. Porque vês aqui a explicar coisas semelhantes, né? E trouxeste um trecho de um verdadeiro profeta, como ele traz a profecia. Então, surgiu essa questão. Tipo, a forma de como trazer a profecia, também podemos definir, nesse caso, por intermédio de como eles trazem a profecia, um verdadeiro e um falso. Tipo, a profecia não define o profeta. Não, a forma de trazer. A maneira como o profeta vai Aham. trazer a profecia pode muito bem definir quem ele é, porque é aquilo que eu estava a dizer, não é? E uma das características de um falso profeta é a ausência da compaixão. Olha só, Jesus disse assim: qual homem entre vós tendo 100 ovelhas, não é? E perdendo uma, não é? Ele não deixa as 99. Ele não está a dizer só de missão, está a dizer de compaixão, porque quem ama, ele sabe. Ele conhece primeiro a fraqueza e ele sabe como. Quando o pastor achou a ovelha perdida,
Jesus, na parábola da ovelha perdida, ele não falou quanto tempo que o pastor ficou para achar a ovelha. Ele não falou quais são os caminhos que o pastor trilhou para achar a ovelha, mas a Bíblia está a dizer que depois de achar a ovelha, não pegou a ovelha lhe arrastar, pegou a ovelha e lhe colocou no, não é? No ombro. E o ombro é sinal de autoridade. Então, isso significa o quê? Que a própria ovelha, e a Bíblia não fala de que estado a ovelha estava. A Bíblia diz que ele achou a ovelha e acredito que a ovelha estava só. Sabe, imagina alguém perdido. Alguém perdido dentro da igreja. Deus te mostra que essa alma está perdida dentro da igreja. Então, o que vai mostrar quem você é, ou a credibilidade, não é o poder, mas a maneira como você vai dirigir, não é, o poder no meio do povo. Ou seja, o pastor achou a ovelha, colocou no ombro e chamou os vizinhos, vem se alegrar comigo. Porque a minha ovelha que perdeu foi achado. Ele não chamou os vizinhos para dar detalhe que a ovelha se perdeu, a ovelha fez isso, andou ali, trazer os podres da ovelha. Ele chamou para comemorar. Comemorar não é a recuperação daquilo que ele havia perdido. Então, a maneira como o profeta traz a mensagem dentro da igreja, não a própria mensagem, mas a forma como ele vai trazer a mensagem, como ele vai introduzir a mensagem, pode se mostrar quem este homem é e com que intenção ele está a fazer isso. Porque há quem te traz uma verdade com o objetivo de destruir a própria verdade. Então, olhando para a característica de um falso profeta, não é? Eu dias atrás estava a acompanhar um vídeo, não é? Na rede social, de um camarada e ele trouxe uma profecia dentro da igreja, a igreja estava cheia. Trouxe a profecia e ele fazia a pergunta para a ovelha confirmar se é verdade ou mentira. A ovelha confirmava. E o povo aplaudia. O povo aplaudia por causa da confirmação. Mas eu acredito que no meio de todo o povo, qualquer povo, e qualquer líder, quer seja Deus, quer seja o diabo, tem sempre um que é agente de Deus. Tem sempre um que não deixa se levar por qualquer movimento do momento. Tem sempre algum. Então, eu fui vendo, o povo foi aplaudindo, confirmando, tipo, aplaudindo, dando, mostrando a credibilidade que tem concernente o profeta e concernente o acerto da profecia. Mas eles não colocaram a lupa para ver e ouvir a maneira de como o profeta trouxe a profecia no meio da igreja. Trouxe a vida íntima da ovelha, trouxe a vida íntima da família da ovelha. E eu não vejo, eu não vejo isso, tipo, trazendo uma verdade no meio público, não vejo isso como uma forma de mostrar que a pessoa é servo de Deus ou é um homem de Deus. Eu acho que não é isso, porque se fosse assim, Jesus já deveria falar desde o princípio que quem vai me matar é Judas. Homem de Deus, desculpa. É mais ou menos do caso, né? Tu a ver aqui, tu a te ver ali, isso acaba de trazer a vida, né? Da pessoa que está a ouvir a profecia. E eu acompanhei dias atrás um trecho do apóstolo Cornélio. Deixa eu já mandar saudações ao nosso amigo, nosso homem Deus apóstolo. abençoa. Ele dizia o seguinte, um trecho de uma entrevista que ele teve num outro podcast. Disse que estou a te ver aqui, estou a te ver ali, são evidências, né? Tem uma profecia, só se não estou errado, ele depois vai comentar, o chefe vai comentar ali para dar um subsídio concernente isso. São evidências da profecia, né? Porque Jesus também usou isso, segundo o que ele explicou, só que a memória me falha. E se o profeta, nesse caso, dizendo assim, olha, eu estou a te ver 2 dias atrás, você estava a se prostituir ou estavas a beber. Essa forma de trazer profecia, será que na realidade é uma forma que Deus
a prova ou uma forma de que um verdadeiro profeta traz essa profecia? Segundo os teus conhecimentos, né? Segundo a Bíblia. É assim, às vezes a unção faz confusão. E há pessoas mesmo que se desse, se houvesse aquela cena de que há cunha no reino dos céus, não é? Ou assim, questão de afinidade, ou Padrinhos. padrinho, dava mesmo vontade de chegar lá, Senhor, tira embora essa graça nesse plano. Não, se desse, entrasse na igreja com um cinto. Não é que nós somos os melhores, Certo. mas o objetivo do profeta é o mesmo objetivo do pastor, é o mesmo objetivo do evangelista, é o mesmo objetivo do apóstolo, é cuidar das ovelhas. Olha só, Jesus Cristo, ele sabia que todos na qual ele estava a cuidar tinham os seus podres, tinham um defeito. Havia um momento, Jesus estava a caminhar com os discípulos e eles estavam a se complicar na caminhada quem será o maior no reino dos céus. É só a qualidade de um bom mestre. Não lhes repudiou na rua. Não lhes repudiou ao ar livre. Por quê? Porque o homem de Deus, tipo, a unção ou o ministério não nos faz ser perfeito na terra. É um trabalho, nós somos servos. E nós devemos saber que existem lugares apropriados, por exemplo, dentro da igreja. Nem sempre quando você recebe uma mensagem, quando você recebe algo da parte de Deus, deves trazer diretamente, por quê? Porque ali não é na tua casa, é na casa de Deus. Não é na tua casa, não é na casa do teu tio, nem na casa da tua Não é avó. na tua casa. É na casa de Deus. E aquela ovelha que você está lhe trazer a mensagem, não é tua ovelha. Você é um servo que está lá, você é um cachico, você é um escravo de Deus. Que está lá, então, entrega a mensagem como o Espírito Santo está te mandando. Não é como a tua agitação, como o teu desejo está a te apresentar. Porque Jesus tinha um autodomínio. Ele sabia e ele via que os discípulos davam muitas bandeiras, às vezes, em lugares públicos. Mas ele esperava um momento específico para ele poder chamar a atenção. Quando eles chegam em casa, Jesus pergunta: o que vocês estavam a falar aí fora? Qual era o vosso desentendimento ali? Então, essa cena de que você recebe, e uma outra coisa, o falso profeta, como eu disse no princípio, nunca foi batizado pelo Espírito Santo, nunca nasceu de novo, nunca provou a graça, os dons de Deus. Eu já ouvi, acredito que o servo também já ouviu essa de que quando o livro de Mateus vinha nos apresentar, não é, a passagem de Cristo afirmando que nem todos aqueles que me dizem Senhor, né, entrarão no reino dos céus, não é, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E Jesus vem nos ensinando o seguinte, que naquele dia muitos vão dizer assim: em teu nome nós fizemos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos, em teu nome nós curamos. E eu vou lhes dizer abertamente que apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Nunca vos conheci. Jesus está a mostrar, não para aqueles que são profetas de Deus. Profetas de Deus estão sujeitos a se perderem. Essa afirmação de Cristo, nunca vos conheci, é para os falsos profetas. Porque Deus está a falar para Moisés, que se no meio de vós, no vosso meio, se um profeta se levantar, ou seja, se ele se levantou é porque não foi Deus que ele levantou. E ele está a mostrar a característica de um falso profeta. É o objetivo, primeiro, de seduzir o povo com sinais e maravilha, com o propósito de levar o povo a servir outros deuses. Ou seja, o profeta, o falso profeta, ele é visto não por aquilo que ele fala, não pela profecia, mas pelo seu ensino. O que ele ensina. Tipo, eu posso trazer aqui, não é,
imagem como um bom homem de Deus. Eu vou pregar, vou falar, vou profetizar, vou eh, manifestar o power, mas veja a finalidade destes sinais. Porque às vezes as pessoas às vezes ficam fechadas, ficam focados somente no power, na manifestação do momento, mas ele não veja a finalidade, o propósito desse sinal. Deus está a dizer, se levantar um profeta no vosso meio e manifestar com sinais e maravilha, e depois chegar para vocês, vos desviar, trazer a tendência de desvio, para vocês servirem outros deuses, não seguem esse profeta. Ou seja, esse profeta que se levantou não foi enviado e não foi levantado por mim. Porque o verdadeiro profeta, ele está sujeito a errar, está sujeito a tropeçar, mas a finalidade do ensino dele é sempre apresentar a igreja para Cristo. Homem de Deus, pastor Baltazar, o nosso telespectador, nosso amado, Mateus Casola, ele sugeriu uma questão. Perguntou assim: apresentador, pergunta ao homem de Deus onde é que andam os verdadeiros profetas no meio dos falsos profetas. Uau, eu gostei dessa. Onde é que andam os verdadeiros profetas no meio dos falsos profetas? Uma vez que estão se levantar muito, onde é que andam os verdadeiros? É assim, os verdadeiros profetas estão no seu devido lugar. Mas por quê? Não, eles estão no seu devido lugar. Eles estão a fazer a sua obra como deve ser. O verdadeiro profeta não é necessário, tipo, sair para falar que eu sou verdadeiro profeta. Quem traz as ovelhas, quem traz os cansados, perdidos, é Cristo. Tipo, se você vê que um profeta se mata muito para que as pessoas entendam que ele é o verdadeiro profeta, ele não é verdadeiro profeta. Porque João não lutou muito, não se matou muito para as pessoas tomarem conhecimento que ele é o João Batista. João estava no seu devido lugar. Quem enviava as ovelhas até a João era o próprio Deus. E Jesus está a perguntar para os... Quando João estava preso, depois dele ficar um pouquinho, né, desesperado, ele manda os discípulos dele ir ter com Jesus, perguntando se é mesmo o mesmo Jesus, ou então vamos esperar mais um outro, não sei o quê. E Jesus Cristo dá a resposta, vão dizer a João que o mesmo que ele deixou aqui é o mesmo que está a operar, é o mesmo que está a fazer. Agora Jesus faz a pergunta no povo. Quando vocês iam no deserto, vocês iam à procura de quem? Quem vocês viam no deserto? Viam um homem vestido de linhos finos? Viam um homem vestido de um traje, de um esplendor? Ou vocês, o que vocês viam? Viam uma cana, não é? Agitado pelo vento, levado pelo vento. O que vocês viam? Ou seja, Jesus estava a apresentar João Batista como um verdadeiro profeta, não naquilo que ele apresentava para o povo no ponto de vista físico, mas naquilo que ele apresentava para o povo, que é a sua missão. Então, o verdadeiro profeta, ele está no seu devido lugar, fazendo a obra de Deus. Com aplausos ou sem aplausos, ele está lá como verdadeiro profeta. Ele não é necessário tocar trombeta, não é necessário tipo, dizer, bater no peito, fazer oração, Senhor, olha, me usa para que todo mundo saiba que eu sou verdadeiro profeta, me revela, olha, vou entrar num trabalho de 30 dias e quando eu sair no trabalho de 30 dias, o que vai acontecer na igreja será algo extraordinário. O verdadeiro profeta, a unção é natural, ou tipo, o ministério, a manifestação é de forma natural. O verdadeiro profeta, tipo, há quem acha que identificar um verdadeiro profeta é por intermédio da profecia, é por intermédio daquilo que ele vai trazer e apresentar no meio do povo. Eu pergunto no servo, né, o servo Ângelo, não é? Numa visão teológica, dentro de uma visão teológica, no Antigo Testamento, qual é o homem classificado como o maior profeta? Tipo, dentro de uma visão teológica, dentro do Antigo Testamento, o homem visto como em obra, em manifestação, em power. Moisés. Moisés.
Graças a Deus. Esse é dentro de uma visão teológica, Uhum. porque Deus disse que vai levantar um profeta que tem as mesmas qualidades, as mesmas características de Moisés. Mas se nós olharmos o que a Bíblia mostra, a Bíblia, ela sendo a palavra profeta, profecia inerrante, o maior profeta é Abraão. Se Um ATT aqui, um ATT aqui, um ATT aqui. Um ponto. Irmãos, não fui eu que estou a falar isso. Amados irmãos, vocês têm aquela cultura de falar que eu é que gosto de apimentar os problemas. O problema não é eu quem disse isso. O homem de Deus é que está a dizer assim. O maior profeta foi Abraão, não é Moisés. Ele vai explicar por quê. Seja à vontade. ok, quando Deus aparece para Abraão, né, se nós olharmos a vida de Abraão, não vamos encontrar Abraão estender a mão, não vamos encontrar Abraão ressuscitar, não vamos encontrar Abraão declarar na vida de alguém, não vamos encontrar Abraão restaurar a vida de alguém. Mas quando um camarada, um rei, ousa tomar a mulher de Abraão, Deus aparece em sonho, fala o que para este camarada, para esse rei? Você tem que devolver a mulher do seu marido. A mulher que você pegou, tens que devolver, porque este homem é profeta. E ele tem. Ele pode orar para o bem de ti. Pode orar para o bem de ti. Se você não orar, ou melhor, se você não devolver, não restituir a mulher dele, então. Quando eu leio esse texto, eu consigo entender. Primeiro, Abraão foi classificado como pai da fé. Todos os 5 ministérios, os outros ministérios que nós chamamos de ministérios auxiliar, está baseado em fé. A Bíblia está a dizer que a graça é pela medida da fé. Então, se é pela medida da fé, nós somos filhos de Abraão pela fé. E toda a nação, ou melhor, todos os profetas que vieram da linhagem de Abraão, chamam Abraão como o nosso pai na fé. Então, eu não vejo Abraão como o maior profeta na manifestação do power. Porque o profeta, ele primeiro é identificado, o verdadeiro profeta é identificado na comunhão e na intimidade que ele tem com Deus. E não tem ninguém. Se nós olharmos para a vida de Abraão, nós vamos encontrar que Abraão é o homem que andou com Deus, que soube ouvir Deus. Que tipo, não pensou assim, mas será? Houve um momento, acho que é Gênesis 14 ou Gênesis 15, que depois dele sair da batalha, apresentou a oferta, não é? Foi até a Melquisedeque. No regresso, encontra, não é? A Sara já num desespero, por causa do tempo que a Sara viu que a promessa não está a se concretizar. E Deus aparece, não é? Depois, Deus aparece em sonho, fala com Abraão, não é? Dizendo que eu sou o teu escudo, que eu sou. Abraão ficou preocupado com a atitude de Sara, mas em nenhum momento Abraão se desviou. Ou seja, o verdadeiro profeta não é sempre visto na manifestação do Pai, mas na comunhão que ele tem com Deus. Ele sabe ouvir Deus. Ele conhece qual é a vontade, ou seja, ele traz a vontade de Deus no meio do povo. Então, olhando para Abraão, olhando para Moisés, uau, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés subiu no monte, Moisés falou com Deus face a face. Mas Moisés era filho de quem? De Abraão, o pai. E tudo que Moisés fez, tudo que os outros profetas fizeram, estava dentro da promessa que Deus havia feito a Abraão. Então, olhando, profeta não é visto, na maioria das vezes, na manifestação do poder, mas na comunhão e na maneira como ele ouve a voz do Senhor. Então, pegando Abraão como pai da fé, se ele é o pai da fé, dentro da nação de Israel, não tem um outro homem considerado. Na Torá, os judeus, eles vejam Moisés grande por intermédio daquilo que são os De uma maneira princípios. mais resumida, já nos deram sinal de tempo. Pode falar, de uma
maneira mais reduzida. Sim, então Abraão, ele é, naquilo que eu entendo na Uhum. Bíblia, ele é o pai da fé, ele é, para mim, o maior profeta. Amém. Uau. Lição, aula, aula, aula. Lição, aula. Homem de Deus, pastor Baltazar. Uau! Olha, foi uma honra tê-lo aqui. É uma pena enorme que o nosso programa tem duração apenas de 30 minutos. Gostaríamos de dialogar mais concernente o tema, mas essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui. Quer dizer, nesse caso, te falta 999 vezes para estar aqui. Então, podes Ok. preparar todo o tema do mundo, estaremos aqui para te ouvir. Antes, vai deixar a recomendação, a orientação para todos que nos ouvem nesse momento, que nos vejam a estas horas, segunda-feira, 18h45, já está na hora, já está aqui, já vamos sair. 18h45, vai deixar a orientação, um conselho, também agradecimento de uma forma reduzida e Ah, aproveitar para usar essa câmera. ok, é só para dizer aos irmãos que, tratando-se de profeta, nos últimos tempos que nós estamos a consumir, é um assunto que pode bloquear o caminho de muita gente que não tem domínio. O verdadeiro profeta, ele tem compromisso com Deus. O verdadeiro profeta, ele não prega somente para um determinado povo. O verdadeiro profeta, ele não tem medo de falar para uma nação. E hoje nós vimos que é mesmo difícil você encontrar um profeta que fala do presidente, que fala dos ministros, que fala do estado da nação. É mais para uma ovelha que não tem como se defender. Yeah. Se vai ser difícil você encontrar um podcast ou então um canal, não é? Onde o tal irmão, o servo, falar diretamente de algo que está relacionado tipo a nação ou está relacionado o estado do seu país. Porque ele sabe que se eu falar, então me tiram a igreja, me tiram tudo e eu vou perder o pão. Então, eu agradeço e eu gostaria que esse assunto, falando de profetas, definir o verdadeiro e o falso, e por causa mesmo desse clima que o nosso país está a viver, que os outros servos, outros irmãos em outros lugares não procurem focar outros pontos, porque nós estamos a perder, só esse tempo que nós estamos a ver, estamos a perder membros, irmãos que estão muito ligados nas redes sociais e estão a ouvir muitas conversas que só Jesus de Nazaré. Então nós estamos a perder. Yeah. Então, que seja falar de Cristo, apresentar, se os verdadeiros estão ali, os falsos estão ali, então que os verdadeiros apresentem a verdade para com que os falsos sejam vistos. Amém. Então que Deus abençoa. Eu acredito que pelo tempo, eu acredito que pelos dias que o Senhor nos conceder, ainda estaremos aqui, Amém. ainda que não for esse ponto, mas se for este ponto, não é? A gente vai procurar de uma forma mais visível, mais clara, trazer esse assunto concernente o profeta e a definição, né, de um verdadeiro e um falso. Obrigado, obrigado. Deus abençoa, pastor Baltazar. Deus abençoa o teu ministério, abençoa a tua família. Que tudo que pegar seja próspero em nome de Jesus. Bem, nós terminamos com o nosso programa, mas é para dizer assim, o Fé Podcast consegue me trazer o verdadeiro estudo que está escondido na Bíblia. Aprendemos hoje. Amém. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, homem de Deus amado, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Vamos expandir o Evangelho. Amém. Então vá, se inscreva ao nosso canal, deixe o seu like, vai, toque o sininho das notificações para receber todos os melhores conteúdos que há neste canal.
para ti e a tua família e serás abençoado. Eu que vos falei, sou o Ângelo Jovete, meia hora. Que Deus da paz vos abençoe.